Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula a gente vai retomar o assunto de radicais, né? E aí nós vamos resolver aqui alguns exercícios, onde nós vamos aplicar então a propriedade dos radicais que a gente aprendeu nas primeiras aulas, né? Onde eu procurei dar um embasamento para vocês sobre as propriedades. Então é muito importante, né? A gente está apresentando as propriedades para vocês, os recursos matemáticos que vocês têm à disposição, né? Para estar resolvendo cálculos como esse aqui, simplificações no caso, né? Então nós temos aqui, ó, simplifique supondo x e y positivos. Então vamos lá, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 32x elevado ao cubo. Então a ideia aqui qual que é? É você fazer manipulações algébricas aqui, aplicando as propriedades, de forma que você venha simplificar, tudo bem? Ao máximo possível. Então vamos lá, ó. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é decompor aqui o 32 em fatores primos, certo? Porque nós temos que simplificar. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o 32 e vamos decompor ele em fatores primos, certo? Vamos fazer aquele retão aqui e vamos começar a dividir ele por 2, ó. Então 32 por 2 é 16, 16 por 2 é 8, 8 por 2 é 4, 4 por 2 é 2 e 2 por 2 é 1, certo? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então 32 eu posso escrever, ó, 32 eu posso escrever como 2 elevado a 5, certo? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então esse 32 que está aqui, eu vou escrever ele como 2 elevado a 5, que multiplica x elevado a 3, certo? Então vou colocar aqui o sinal de radical, bonitinho. Reparemos que aqui se trata de uma raiz quadrada, né? Isso significa que mesmo que não tenha nada escrito aqui, né, pessoal? Então o meu índice aqui ele vale quanto? Vale 2, certo? Bom, se o meu índice aqui ele vale 2, então é interessante para mim eu decompor isso aqui em bases, né, cujo expoente seja 2. Tudo bem? Então isso que a gente vai fazer, ó. Então a gente vai escrever esse 2 elevado a 5 aqui, ó, com bases, procurando sempre que o expoente tenha 2. Então a gente vai fazer assim, vamos escrever o 2 elevado a 5 da seguinte forma, ó. 2 elevado a 2, certo? Que multiplica 2 elevado a 2, que multiplica 2 elevado a quem? 1. Por que eu fiz isso, pessoal? Reparem que é o seguinte, o meu expoente aqui ele não é 5. Então, eu escrevi 2 elevado a 5 dessa forma aqui, ó. 2 elevado a 2, que multiplica 2 elevado a 2, que multiplica 2 elevado a 1. Por que isso? Porque eu sei que 2 mais 2 é 4. E 4 mais 1 é 5. Tranquilo? Continuando aqui no caso do x elevado a 3, né? Eu posso escrever o x elevado a 3 de forma que eu tenha uma base sendo elevado a um expoente que seja 2. Por exemplo, né? Procurando sempre isso. Por que isso é interessante para mim? Porque eu já sei que o meu índice aqui, ó, ele vale 2. Então eu vou escrever assim, ó. Então continuando, né? Então 2 elevado a 1, né? Continuando aqui no finalzinho, que multiplica quem? X elevado a 2, que multiplica quem? X elevado a 1. E por que isso é interessante? De novo, né? Tenho que x elevado a 3. Posso escrever esse x elevado a 3 aqui, ó, como x elevado a 2, que multiplica x elevado a 1. E por que isso? Porque a soma dos meus expoentes aqui, ó, 2 mais 1 é 3. Exatamente o valor desse expoente aqui, ó. Então, de fato, eu posso fazer isso, certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Então, por que eu fiz isso, né? Porque eu sei que lá da potenciação, né, em termos de propriedades, inclusive se você não lembra disso, você pode fazer a revisão nas aulas sobre potenciação que eu fiz aqui no canal, né, pessoal? Se você tem isso aqui, por exemplo, ó, A elevado a M, que
que multiplica a elevado a n, certo? Eu sei lá da potenciação que se as bases aqui elas são iguais e eu tenho uma multiplicação, eu posso tratar os expoentes como uma soma. Então posso fazer isso aqui, ó, a elevado a n mais n, certo? Então isso aqui é uma propriedade da potenciação, certo? Uma propriedade da potenciação que eu apliquei aqui, ó. Então é por isso que eu fiz essa manipulação algébrica. Então vamos continuar, né? Então vou colocar aqui o sinal da raiz. Bonitinho. E agora vou fazer o seguinte, ó. Agora, pessoal, nessa altura do campeonato aqui, o que eu vou fazer? Reparem que eu tenho debaixo aqui do sinal aqui da raiz uma multiplicação envolvendo vários fatores, certo? Então, vou aplicar aquela propriedade dos radicais, que é a seguinte. Vocês se lembram que se eu tenho o radical do produto, eu posso transformar o radical do produto num produto de radicais, certo? Ou seja, se eu tenho um radical aqui grande, né? Como nessa estrutura matemática que a gente está vendo aqui, você pode transformar isso aqui no produto de radicais isoladinhos, né? Então isso que a gente vai fazer aqui, ó, vamos aplicar essa propriedade aqui, exatamente aqui. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Então vou ter o seguinte, vou ter 2 elevado ao quadrado, né? Debaixo desse radical aqui, que multiplica esse outro 2 aqui, também vai estar debaixo, né, desse segundo radical. Eu vou trabalhar esse terceiro fator aqui, ou seja, né, que multiplica 2 elevado a 1, que vai estar debaixo desse outro radical aqui, que multiplica esse x aqui agora, né, ao quadrado, que vai estar debaixo desse radical aqui, que multiplica esse x elevado a 1 aqui, que vai estar debaixo desse radical aqui, certo? Então reparem que eu tinha aqui, ó, nesse radical grandão aqui, quantos fatores, né? 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que eu transformei todos eles em radicaizinhos separados aqui, ó. Claro que por multiplicação, né? Porque são fatores, então tem que ser separado por multiplicação. E reparem que eu conservei aqui o índice, né? Ó. Então o índice aqui é 2, então o índice desse radical aqui é 2, desse é 2, desse é 2, desse é 2 e desse é 2, certo? Em resumo, eu apliquei aqui essa propriedade aqui. Reparem que eu transformei esse radical grandão aqui, como diz aqui nessa propriedade, em radicais separadinhos, conforme está aqui nessa propriedade aqui, ó. E agora o que eu vou ter que fazer, pessoal, para me concluir aqui? Eu vou ter que transformar esses radicais em potência, certo? Claro que somente, pessoal, aqueles que forem convenientes, ou seja, aqueles que derem para mim eliminar o radical. Então, olha só, o que eu vou fazer, ó. Dá para me saber aqui de cara o que dá para me eliminar, o que não dá, certo? Por exemplo, ó, eu vou pegar esse primeiro radical aqui, eu vou converter ele em potência. Para mim é interessante. Por que é interessante? Porque olha só o que vai acontecer, ó. Vou pegar aqui, escrever o 2. Quem está por dentro vai ficar por cima. Quem está por fora vai ficar por baixo, certo? Já sei que 2 dividido por 2, quanto que é, pessoal? É 1. Beleza? Então, isso aqui vai ser multiplicado por quem? Mesma coisa, ó. 2. Quem está por dentro vai ficar por cima. Quem está por baixo vai ficar... Quem está por fora vai ficar por baixo. Então, 2 dividido por 2, mesma coisa, 1. Beleza? Agora esse aqui, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 1. É a mesma coisa que raiz quadrada de 2, né? Nesse caso aqui, pessoal, não dá para mim eliminar aqui o radical, certo? Por que que não dá? Porque se eu fosse fazer isso aqui, ó, escrever aqui a base 2, 1 estaria por cima, né? E esse 2 estaria por baixo. Daí não daria para me simplificar. 1 dividido por 2 é 0,5. E eu preciso aqui que os meus expoentes aqui eles sejam o quê? Inteiros, né?
Então, nesse caso, não daria. Então, eu vou preservar aqui o raiz quadrada de 2. Quietinho aqui, certo? Agora, nesse caso aqui já dá. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Então, que multiplica. Vou escrever aqui o x, né? Quem está por dentro vai ficar por cima. Quem está por fora vai ficar por baixo. Então, 2 dividido por 2 é 1. Aqui já deu também, tá vendo? Que vai multiplicar quem? De novo, né? Raiz quadrada de x elevado a 1. Então, aqui no caso seria, transformando num radical, seria x elevado a 1 sobre 2. Também não dá para você obter um número natural 1 sobre 2, certo? Então, nesse caso, eu vou deixar quietinho aqui, ó, o x, raiz quadrada, né, na verdade, de x, beleza? Tranquilo? Então, agora eu vou reescrever aqui, ó, reparem que eu tenho aqui 2 elevado a quanto? 1, né? Porque o 2 dividido por 2 é 1. Então aqui vai ficar 2 elevado a 1. Que multiplica quem? 2 elevado a 1 também, ó. 2 elevado a 1. Que multiplica quem, ó? A raiz quadrada de 2, certo? Então aqui no caso não deu para mim fazer a simplificação lá que eu fiz nos dois primeiros aqui, ó. E aqui, x elevado a 1, né? Porque 2 dividido por 2 é 1, então que multiplica x elevado a 1. E aqui, né, pessoal, a raiz quadrada de x, né? Então, que multiplica a raiz quadrada de x. Tranquilo? E agora aqui, né? Agora aqui é o seguinte, ó. 2 elevado a 1, né, pessoal? É 2, né? Então, vou escrever assim, ó. 2 que multiplica 2 elevado a 1, que é 2 também. Tranquilo? E aí aqui é o seguinte, ó. Reparem que eu vou reagrupar, vou colocar radicais com radicais, números com números e letra com letra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x aqui e vou reagrupar ele aqui na frente, aqui, ó. X elevado a 1 é o próprio x. E agora que eu vou começar a agrupar os radicais, né? Raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de x. Tranquilo? Então, ó, 2 vezes 2, 4. Que multiplica x. E agora, né? Bom, aqui no caso eu tenho raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de x. Eu posso fazer o processo inverso aqui, ó. Eu posso pegar esses dois radicais aqui e transformar num único radical, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular, eu vou aplicar o processo inverso aqui, ó. Eu vou vir daqui para cá. Vou transformar esse radical duplo num radical único, certo? Exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Então, se eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de x, aplicando aqui a propriedade, eu vou ter exatamente o quê? 2 que multiplica x debaixo aqui do sinal do meu radical, certo? Exatamente, eu apliquei essa propriedade aqui, ó. E daí eu obtive isso aqui, né, pessoal? 4x. Então aqui, reescrevendo, né? Tirando aqui esses pontinhos aqui da multiplicação, vai ficar então 4x raiz quadrada de 2x. Então aqui nesse ponto, né, pessoal, eu acabei de simplificar esse meu radical aqui. Observe como que ficou diferente a escrita, né? No começo eu tinha aqui, ó, raiz quadrada de 32 elevado a x ao cubo. Olha como que ficou. 4x raiz quadrada de 2x. Tranquilo? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.